Oi, muito boa noite para você que está nos assistindo aqui na UB Play, nossa Vista Fina hoje. Mês de março, estamos com mulheres super poderosas aqui no nosso programa, nessa nova temporada. Hoje eu tô aqui com a Ellen, profissional de Educação Física, ex-egressa da UGV. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo teu tempo, Ellen. Eu tô feliz demais que você tá aqui, porque quando a gente definiu a pauta desse mês, eu falei, eu quero entrevistar uma mulher negra e que esteja disposta a ensinar tanto a mim quanto a quem nos escuta sobre a vivência que você tem, né? E que a gente tire aí algumas arestas, talvez muitas arestas, que existem em relação à questão racial. Então, muito obrigada, Ellen, por você estar aqui hoje. Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz da gente ter esse espaço para conversar, ter essa troca. E é uma honra e uma alegria estar aqui, né, para falar desse assunto que eu acho que é muito tocante na minha história de vida e pode ser tocante para outras pessoas também. Com certeza, com certeza. Ellen, quero começar na polêmica ali. Esse dia eu estava em casa, eu e meu marido, um domingo à noite, e a gente estava falando sobre as questões de raça, de gênero, né? Então, a gente tá num momento de conscientização muito sobre a questão do papel da mulher na sociedade, as dificuldades da mulher, e aí a gente conversando em casa, conversa de casa, né? Sem muito conteúdo científico, conversa, né? E eu conversando com meu marido, eu falei assim, poxa, a gente tem que entender também que março não é a comemoração da mulher, só mulher, porque isso dá para engrossar muito, né? Ela pode ser mulher, negra, periférica, e a gente vai somando camadas de dificuldades. E a gente precisa olhar para isso diferente. Não diferente para excluir, para diminuir. Não é nada disso. Mas é pra gente, digo eu, mulher branca, entender o mínimo do que você passa. E pra gente começar a tirar essas arestas que existem aí em várias estruturas da sociedade. Então eu quero começar perguntando, essa história de, Ellen, você é moreninha, que é o correto, Ellen? Você é negra? Tem alguns livros, manuais, né? Pesquisando na internet, você em casa pode pesquisar também, que falam que o certo é chamar de preto, outros falam negro. Como que nós brancos devemos identificar vocês de uma forma adequada? Então, a autoidentificação, ela é um processo muitas vezes lento e de um autoconhecimento que requer a gente buscar livros, vivências, escutar, compartilhar, ter essas conversas. Eu me identifico enquanto negra, né? Eu gosto de ser chamada de negra, para mim é um orgulho. Mas entendo que aqui no Sul tem um fenômeno que é essa negação do ser negro. Tem um livro muito interessante da Neuza Souza Santos, que é uma psiquiatra negra, que ela traz essa questão da identificação. O título do livro se chama Tornar-se Negro. Porque tornar-se negro é um processo muito além de eu nascer com um tom de pele. É assumir. É assumir esse lugar, sabe, dessa identidade. Posto. E no Sul a gente tem esse fenômeno de negação dessa identidade. Então eu vou ser chamada de morena, outros termos, para tentar me apagar e subliminarmente fingir que o racismo, essas violências, elas não acontecem, a negação dessa identidade. Então, primeiramente, ter essa conversa franca com a pessoa, ó, como você se identifica, sabe? Como você se vê? Porque eu posso afirmar que pessoa X é negra, eu identifico ela como negra, tem um fenótipo, tudo, se parece comigo, às vezes, mas a pessoa mesmo não se identifica, então tem esse processo. Em questão de terminologias, preto e negro tem uma pequena diferença. Para o IBGE, negros são
compostos pelos grupos de pardos e pretos. Pretos são aquelas pessoas que têm a pele mais retinta, mais escura, os traços mais marcados, como é o caso do meu avô, como é o caso de algumas pessoas da minha família. E pessoas pardas, elas estão dentro do grupo dos negros. Então, preto e negros são terminologias que você vai usar de acordo com a identificação da pessoa e com o que ela se sente confortável. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de ser chamada de preta. Se a pessoa me chamar assim, se ela trocar os termos, não tem um grande problema atrás disso, sabe? As pessoas confundem muito, porque essa informação tão simples, ela acaba não chegando até as pessoas. Não, sabe? e se a gente for procurar ela em Google mesmo, sabe? Dá aquela gugada bem grosseira, as informações, elas se confundem. Sim, elas não ficam tão claras. Não ficam tão claras, assim, olha, é uma diferença para o IBGE, porque a gente vai ter ali nos negros a mistura do pardo com o preto e tal. Preto é mais relacionado ao tom né? de pele e tal. Daí tem a questão dos fenótipos, né? Explica pro pessoal de casa sobre os fenótipos, que eu acho que isso vai dar uma boa ideia. Então, ser negro, tornar-se negro, ser identificado pelos outros e se identificar enquanto negro tem muito a ver relacionado com a questão do fenótipo. Uma vez eu fui numa escola de ensino fundamental falar sobre esse determinado assunto, sobre a autoidentificação das crianças. Perfeito. Né? Como elas se identificam. Então, o fenótipo nada mais é como a gente se parece. Então, a gente tem alguns traços que são majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente negros, como nariz largo, lábios grossos, né? Às vezes um cabelo mais preto, castanho. Não que não existam pessoas negras de cabelos loiros, por exemplo, né? Nós temos casos aí pelo mundo, né? A genética é uma coisa maravilhosa. Exato. Então, mas tem alguns traços que a gente bate o olho e pensa, não, essa pessoa deve ter uma descendência, ou essa pessoa é negra, sabe? São traços que a gente já associa, né? Como posso dizer? Por exemplo, meu pai tem o nariz, que a gente fala de tucano, pejorativamente, mas o narizinho mais avantajado. E isso foi herdado porque tem descendentes ali europeus, da família dele. É um traço que a gente já atrela, né, a um povo, a uma história, a uma cultura. Então, isso que é o fenótipo. Por exemplo, quando a pessoa bate o olho em mim, vai ver meus lábios, o meu nariz, os meus olhos, o meu cabelo, né? São coisas que elas resplandecem uma parte da minha história também, a história dos meus familiares que me geraram, né? Então, o fenótipo é muito isso. Então, às vezes a pessoa não vai ter a pele tão escura. Por exemplo, eu não tenho a pele cheia de melanina, gostaria, né? Mas a minha pele é mais clara, eu sou uma negra de pele clara, como muitos estudiosos falam, né, em seus artigos. Então, mas tem outros traços que reforçam a minha negritude, né? Como eu sou identificada e como eu sou lida pelo mundo. Né? Perfeito. Ai, adorei, Ellen. Tô gostando muito, tô aprendendo muito com você aqui e espero que você aí de casa também agora já esteja conscientizado dessas definições termológicas. Mas a gente volta para o segundo bloco, é bem rapidinho, fica com a gente. Até já! Voltamos aqui, eu já turbinei a Ellen de perguntas aqui, curiosa que sou, mas Ellen, vamos lá. Na tua vida como um todo, você é uma mulher jovem, enfim, mas na tua infância, na tua adolescência, você enfrentou desafios por ser negra? Sim. Eu vou te falar que dentro da temática racial a gente tem uma coisa chamada colorismo, né? Que fala que quanto mais escuro o tom de pele, diferentes são as agressões que a pessoa vai sofrer, né? As agressões raciais, o racismo vai agir com mecanismos diferentes, né? E às vezes ele aparece velado, né? E muitas vezes ele aparece velado. No caso de pessoas não retintas, como eu, que somos mais claros, muitas das vezes ele vai aparecer dessa forma velada e muitas vezes, às vezes, disfarçado de elogio,
De tipo assim, certa vez eu tava no ensino fundamental na escola. E a psicopedagoga, ela foi fazer uma conversa com a minha turma, porque alguns alunos estavam sofrendo bullying. Ela queria conversar para ver o que estava acontecendo ali. Daí ela fez uma pergunta para a turma: vocês conhecem algum amigo que esteja passando por esse sofrimento? E eu me lembro bem o nome, a minha colega Sabrina levantou a mão. Minha xará. Levantou a mão e falou bem assim: é que tem gente que não quer brincar com a Ellen, porque ela é assim, ela é um pouco mais escura, né? E mostrou o braço dela. E eu ali tava rabiscando o caderno, nem tava prestando atenção. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei raciocinando, não me entristeci na hora. E daí a professora auxiliar chegou, colocou a mão no meu ombro e ela disse: mas fica calma, não precisa ficar triste. É que você, sabe, você não é tão escura assim, você é quase branca. Só piorou. Daí eu fiquei mais encucada ainda, eu fiquei pensando, tá, por que primeiramente eu ser mais escura seria um problema? Segundo, eu ser quase branca, porque isso seria um elogio? E eu fiquei pensando, né? Cheguei em casa, contei pra minha mãe ficou indignada. E eu continuei sem entender nada, sabe? Então, tem certas situações que eu vivi na minha vida e que eu fui entender o peso delas só depois. E às vezes eu agradeço por ter entendido o peso delas só depois, sabe? Porque talvez para uma criança seria muito pesado entender aquela situação, sabe? E tua mãe foi lá na escola Então, ou não? Panos quentes? eu tinha acabado de mudar de escola. A primeira escola que eu me mudei foi também numa situação racial. A minha professora, ela me dava uma folha em branco toda a aula para eu fazer desenhos livres. Eu tava do primeiro pro segundo ano, eu não sabia escrever ainda. Não sabia, eu não era alfabetizada. E minha mãe foi questionar, porque ela mandava os deveres que eu devia fazer na aula para casa. E minha mãe sentava a tarde inteira e fazia comigo, ela não entendia, ou porque não estava fluindo, né? Foi conversar com a professora. A professora não quis muito papo com ela, falou bem assim: se ela não aprender agora, ela aprende até o quarto ano. E você deveria procurar, porque provavelmente ela tem algum problema. Ela falou assim, algum problema. Eu não tinha nenhum diagnóstico, e se tivesse, tudo bem, minha mãe iria procurar os recursos necessários. Minha mãe ficou indignadíssima. Ela foi lá na escola, falou com a diretora e o meu pai disse que ela fez um barraco. Mas até então meu pai não sabia o porquê daquilo, porque na visão dele de homem branco, tava tudo certo, sabe? Tava tudo bem, não era uma vivência dele. Tua mãe é negra e teu pai é branco. Isso. E daí, minha mãe foi lá e disse, não, vou mudar essa menina de escola. Mudou, deu 2 semanas eu já tava lendo e escrevendo. Mudei de escola. E essa nova escola que aconteceu essa situação. Mas minha mãe quis me manter ali, porque pelo menos ali eles estavam me ensinando, eu estava fluindo, né? Mas foi um processo. Eu acho que a sala de aula, ela é muito enriquecedora muitas das vezes, mas às vezes ela gera muitas violências quando o educador, ele esquece do papel social dele, sabe? A gente tem um grande poder social nas nossas mãos, o educador, né? E eu falo muitas vezes até um recado para a Prof. Claire, né? Que existem professores que eles salvam a gente, realmente eles salvam. E tá na nossa mão escolher, né? O que a gente vai fazer, né? Sim, com certeza, é verdade. E na tua vida adulta, isso foi se intensificando, foi se amenizando? Então, Ou agora você já tem uma percepção de flagrar esse racismo velado aí? agora eu já tenho um olhar mais afiado, sabe? E também tenho uma postura diferente, né? Uma postura bem diferente do que quando eu comecei a faculdade, por um exemplo. Quando eu comecei a faculdade, ou eu me revoltava, expandia e, tipo assim, ou eu me encolhia e não queria saber de mais nada, sabe? Aquilo me adoecia mentalmente. E hoje em dia eu consigo não só me esquivar, mas lidar bem, sabe? Me impor. E eu acho que com a vida adulta, principalmente de mulheres negras e homens negros, vem uma coisa chamada hipersexualização, que é quando a gente não é visto como alvo de afeto, apenas como um objeto para as pessoas. Então, é muito legal falar entre a roda de amigos, sexualizar os corpos negros,
mas quando é para ser um parceiro, para estar junto, construir uma vida, muitas das vezes não são essas pessoas negras que são escolhidas, sabe? Então, é uma coisa que na vida adulta a gente se depara com isso. E a forma que a gente vai lidar interfere muito na nossa autoestima, sabe? Olha, isso é uma reflexão, assim, que faz todo mundo pensar, né? Nossa, agora eu fui longe aqui no meu pensamento, porque é um outro nível de problema, né? Sim. É um problema, né? Mas é um outro nível de situação, de objeção social, de repente, de entrosamento, de vida social mesmo, que tem que se ter na juventude, né? Não é só em relacionamentos românticos, digamos assim, mas até em questão de amizades. Eu tenho ótimas amizades que eu cultivo há anos, mas até o processo de eu conseguir bons amigos que eu pudesse sentar e conversar sobre essas questões raciais e como elas me atravessavam, porque elas já estavam me adoecendo, foi um processo muito difícil, sabe? Dessas pessoas me enxergarem como esse alvo de afeto, sabe? Tipo, vou abraçar ela com as dores dela, as subjetividades dela. Então, é um processo que muitas das vezes é invisível, que as pessoas não veem. Porque às vezes é aquele amigo engraçado, é aquele amigo que às vezes você faz uma piadinha racista e ninguém fala nada, ele ri junto com você, e se ele ri junto com você tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então as pessoas normalizaram essas microagressões, né? E que tá tudo bem. O corpo negro, ele aceita tudo, ele suporta tudo. E ai de mim se eu falar alguma coisa, já sabe, né? Mimimi, Entendi. exagero. A negra raivosa, aquele estereótipo, né? A negra raivosa que reclama de tudo, que bate o pé, que não aceita. Às vezes é só uma pessoa que tá esgotada. Perfeito, perfeito. Gente, esse foi o segundo bloco. Eu te espero pra gente continuar esse papo tão inteligente aqui com a Ellen. Até já! Voltamos aqui para nossa conversa. Isso aqui é uma aula, né, Ellen? Não é uma conversa, é uma aula aqui. Ellen, para quem está em casa e não se identifica ainda como negro, porque está nesse limbo, sabe que as coisas não estão acontecendo da forma correta e tal. Como que você coloca para essa pessoa um aconselhamento para ela se empoderar e tomar esse lugar para ela? Se impor de uma maneira que deixa as coisas mais tranquilas para ela, porque o que a gente percebeu aqui na nossa conversa é que, de fato, a vivência social de uma mulher negra é mais difícil. Então, qual que é teu conselho para quem está assistindo, para quem é mulher, para quem é negra, como se posicionar? Que nem você falou, eu já fui muito raivosa e hoje eu já tenho um comportamento mais de convencimento, de conscientização. Como crescer nesse racional? Olha, primeiramente, eu acho que a gente tem que mudar a nossa visão, sabe? O nosso foco. Quando eu tinha dificuldade de me identificar, é porque o meu foco sempre estava em pessoas que não se pareciam comigo, né? A Nina Silva, que foi pela Forbes considerada a mulher mais disruptiva do mundo, uma mulher negra, ela fala que se eu não me vejo, eu não compro. Então, culturalmente tem que ser assim. Se eu não me vejo, primeiramente, eu não vou consumir aquele conteúdo, sabe? Aquele conteúdo não faz sentido para mim. Isso não quer dizer que eu não vou ver perspectivas diferentes, pessoas diferentes, não quer dizer. Mas você, primeiramente, tem que encontrar algo que você se identifique. Vivências parecidas com as suas. Pessoas que você possa conversar também, trocar uma ideia, sentar e conversar. Eu tenho dúvida sobre isso. Eu me sinto mal relacionada a tal atitude. Sabe, procurar livros. A gente tem uma filósofa maravilhosa, elogiada pela Angela Davis, que é a Lélia Gonzalez, sabe? Tem a Angela Davis também, tem o livro delas, Mulheres, Raça e Classe, que fala sobre essa questão social. Muito bom. Né? Muito bom. Então, você procurar referências, tanto seja em filme, seja influenciadoras que hoje está em alta, né? Seja no meio fitness, seja na música, procurar pessoas que se pareçam com você e se atentar à história que elas têm para contar,
sabe? Muitas das vezes você vai achar conforto, vai achar força nessas histórias, inspiração para você continuar, para você se reerguer, para você se olhar com autoestima. E uma coisa que ficou muito marcada nesse livro que eu citei, Tornar-se Negro, da Neuza Souza Santos, é que tornar-se negro tem que ser visto para nós como uma virtude. De tipo, eu cheguei nesse lugar de autoestima e eu sei quem eu sou. E não tem nada de mal, ruim, tenebroso, pavoroso, obscuro em ser negro. Não, há luz em ser negro, sabe? Há beleza em ser negro. Então, eu acho que nos reconhecer como algo belo, que produz ciência, que produz conhecimento, que produz arte, sabe? A grande parte dessa beleza latina, que hoje tem sido exaltada depois do show do Bad Bunny, vem do nosso samba brasileiro, vem do nosso forró, vem das músicas originárias daqui, nós somos latinos também, sabe? Então esse orgulho a gente tem que levar pra gente como uma parte do povo brasileiro, nós somos a diáspora africana, né? Somos o país mais africano fora do continente africano. Então a gente tem que ter orgulho das nossas raízes, sabe? É um processo lento, vou falar pra vocês, é um processo de aprendizado, de desconstruir muitas coisas, como a gente vê o nosso afeto, né? Como a gente direciona a nossa atenção. Mas depois que você faz isso, o conhecimento ele não volta para trás, sabe? Você construiu uma base sólida, sabe? Que te traz segurança. Então eu acho que... E se precisarem de ajuda também, me procurem aí que eu... Qual que é o teu Instagram? É ellennaomi.so. ellennaomi.so. Isso. Perfeito, muito bom. Ellen, você deu uma aula aqui pra gente hoje. Quero aprender, quero ter a oportunidade de aprender muito mais com você. O Vista Fina aqui é um canal aberto para esse conteúdo, para essa informação. A gente tem muito a aprender. Eu comentei com a Ellen antes do programa começar que quando a gente começa a falar sobre negro, sobre questão racial, aqui na região onde a gente está, é muito mais difícil, porque não sei se eu estou numa bolha, Ellen, e aqui você pode me corrigir, mas falar das pessoas negras aqui no Sul, onde a gente tem uma raiz muito ucraniana, germânica, italiana, é minoria. Agora, quando a gente chega no Rio de Janeiro, muda. Né? Quando a gente chega em Alagoas, isso muda. Na Bahia, meu amor, tá tudo bem. Né? Então, acho que a gente tem que aprender a entender que ser negro, se identificar como negro, gente, é só coisa boa nisso. Né? E parar com esses racismos velados, né? Que é o que dói, que é o que machuca, que é o que atinge o emocional. Então, nós brancos precisamos estar dispostos a aprender. Eu vejo que esse é um primeiro passo, assim, bem pequenininho, perto de tudo que a gente tem que fazer. E precisamos ver isso. Ué, é negro, o que muda? Pra mim não muda nada. Sim, entende? Eu acho que essa questão do Sul, o problema em si não está no ter orgulho da sua descendência europeia, mas primeiramente se entender como brasileiro, que é descendente de europeu, então carrega o DNA brasileiro, e tá tudo bem, isso não deve ser vergonhoso, deve ser motivo de orgulho. Exatamente. Né? E quando conversar sobre questões raciais, essa questão de se colocar como eterno aprendiz, eu acho que é uma coisa que eu levo pra minha vida, eu sou uma eterna aprendiz, sabe? E essa posição que eu me coloco num lugar de privilégio muito grande, porque eu sempre estou disposta a aprender algo novo, uma perspectiva nova. E eu acho que isso que vai agregar muito, né? Porque tem uma frase muito boa que nem todo negro é aliado e nem todo branco é o seu algoz, né? Então a gente vai fazendo aliados nesse caminho, pessoas que estão dispostas a aprender, e aí a gente vai construindo uma sociedade mais igualitária, a gente vai conversando sobre essas coisas. Não dá para sempre jogar para debaixo do tapete, né? Uma hora essas coisas acumulam, né? Viram uma grande pedra no sapato, e muitas das vezes sempre vai incomodar a vítima, né? Com certeza. Perfeito. Ellen, obrigada de novo pelo teu tempo, tá?
Canal aberto aqui para você sempre, tá? Obrigada mesmo. Gente, para você que nos assistiu, que nos ouviu, muito obrigada. E é isso, gente. O Vista Fina é conteúdo e a gente tá aqui também para aprender. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Boa noite. Fica bem. Até a próxima. Tchau, tchau.